Boa noite, segunda-feira, 13 de agosto, o Jornal da Guará está no ar e você vai ver na edição de hoje. Preço dos alimentos cai e inflação recua em São Luís. Com produtos em baixa, a DIEESE comprova a deflação. Mas comércio de carne enfrenta recessão e mercado mostra sinais de desgaste. No centro de São Luís, ambulantes retornam para a Rua Grande e pedestres reclamam da dificuldade de mobilidade. Veja também, Corpo de Bombeiros encontra corpo de segundo adolescente que morreu afogado neste final de semana em Orla da Grande Ilha. Ministério Público discute situação do transporte escolar. E você vai ver ainda as novidades do cenário político na análise de Marcos Saldanha. Agora, no Jornal da Guará. O IPCA trouxe um dado importante para a economia maranhense. Uma categoria de produtos que pesa muito no indicador da inflação teve uma queda acentuada e contribuiu para uma variação negativa do indicador, o que é chamado de deflação. A queda no valor dos produtos foi de quase 2%. Mas será que o consumidor percebeu essa diferença? A reportagem de Raíssa Oliveira mostra pra gente. Quando se fala em preço baixo, a opinião é unânime. Todo mundo gosta. Se for no churrasquinho ou na cerveja gelada, que são paixões nacionais, melhor ainda. Pois é, e segundo uma pesquisa disse, São Luís foi uma das capitais brasileiras que registrou deflação em itens de grande peso no orçamento doméstico, como feijão, carne e bebidas. O IPCA caiu. Mas será que o maior interessado nessa queda de preços percebeu esta diferença? Ainda não. Se essa baixa vem ocorrendo em um tempo curto, eu ainda não percebi. Ainda não. Não, ainda não. Ainda não vi uma baixa tão significante, né? Para dizer assim, nossa, baixou realmente. Inclusive da carne e muito menos da cerveja. Ainda não foi uma coisa significante. Aqui neste supermercado, as opiniões divergem. Alguns consumidores acham que alguns itens diminuíram o preço, mas outros acham que, apesar do índice apontar o contrário, os preços fizeram foi subir. Como consumidor, não percebi nenhuma baixa nesse preço, só aumento mesmo. Em alguns supermercados, como eu falei, varia muito de supermercado para supermercado. Tem supermercado que baixou e tem outros que continuam na mesma. As pessoas podem não ter notado, mas apesar do índice de inflação do mês de julho ter sido de 0,33% em todo o Brasil, em São Luís, esse mesmo índice foi de menos 0,28%. A deflação no IPCA foi detectada em 6 das 16 regiões que compõem a área do Sistema Nacional do Índice de Preço ao Consumidor. Além de São Luís, comportamento negativo nos preços foi detectado em Goiânia, Aracaju, Recife, Fortaleza e Campo Grande. Em São Luís, dos 9 grupos de despesa, apenas em 2 houve avanço nos preços, com destaque para artigos de residência e habitação. O item alimentação e bebidas teve forte desaceleração de preços, passando de 1,84% em junho para menos 1,72% em julho. Cebola, tomate e batata foram os produtos que mais caíram de preços entre os alimentos. Em contrapartida, leite longa-vida, leite em pó e o feijão apresentaram as maiores altas. O garçom deste bar aqui da capital diz que o que eles puderam fazer foi manter os preços anteriores, mas diminuir ainda não. Nós estamos mantendo o nosso preço. Nosso preço ainda é o mesmo, nós estamos mantendo ele, segurando toda a inflação que tem sido aí para ser corrigida, segurando o aumento dos preços, segurando a greve dos caminhoneiros, todos esses itens que fazem que o preço suba mais, entendeu? Pois é, entre os preços que subiram nas contas dos analistas do DIEESE, que também estão em alta entre os revendedores, é o preço da carne bovina. O repórter João Carvalho Júnior foi saber o porquê. O preço da carne tá bom, dona Cândida? Não, tá um preço razoável o preço da carne. A doméstica está no grupo cada vez menor de pessoas que não estão vendo mudanças grandes no preço da carne de boi. A maioria dos consumidores tem reclamado e ainda culpam o pequeno vendedor, aquele que trabalha nos boxes das feiras. Isso chega hoje a mais de 30%, pelas dificuldades financeiras da própria população que optou por produtos mais
de preços mais favoráveis, no caso do frango e outros produtos. E isso dificultou o mercado de carne, que tem um preço de carne elevado para o poder aquisitivo do maranhense. Se a carne ficou mais cara ou não, independente disso, a venda diminuiu. Segundo o Sindicato dos Talhadores de Carne Fresca de São Luís, em toda a região metropolitana, houve uma queda de 34% do consumo do produto. Antes, se vendia 120 toneladas por dia. Hoje, chega no máximo 80 toneladas. Por conta disso, o produto está sendo pedido em menor quantidade e está ficando mais escasso nos expositores. O seu Davi comprava um boi inteiro para a venda no box dele. Diminuiu o pedido para não ter prejuízo. Mesmo assim, as vendas se arrastam. Em 4 horas presente no mercado, ele não tinha vendido nem mesmo 5 quilos de carne e não tinha nenhuma perspectiva de melhora. Caiu uma faixa de uns 50%, eu acho. Mas por que caiu tanto? Depois dessa inflação caiu tudo mesmo. Aí ficou ruim. O seu Davi e alguns outros vendedores foram exceções nesta segunda-feira. Abriram o box à espera de clientes, mas em alguns mercados os pontos estavam fechados. É que até para manter o local de trabalho em funcionamento está sendo complicado. O consumo de energia é alto e sem vendas boas, o melhor para muitos foi nem aparecer no mercado. Os expositores ligados consumindo energia, os congeladores, e isso aumenta os custos e realmente tira a capacidade de ganho dos profissionais. Os preços de alguns produtos podem sofrer a influência da moeda norte-americana, o dólar, e a cotação dessa moeda nesta segunda-feira foi recheada de instabilidade por conta da crise na Turquia. Na negociação de valores do trigo, por exemplo, que incide no preço do pão, o dólar tem muita influência. Daí a importância de ficarmos atentos a esse mercado para acompanhar a alta ou a baixa dos produtos. Vamos ver então como o mercado econômico se comportou nesta segunda-feira. A Bolsa de Valores terminou em alta de 1,28%, fechando o dia a 77.496 pontos. O dólar subiu quase 1%, cotado a R$ 3,89. A alta do euro foi de 0,6% e fechou a segunda-feira negociado a R$ 4,43. São Luís está sediando a 17ª Semana Contábil para estados e municípios. Paralelo ao evento, está sendo realizado também o 13º Encontro de Gestores Públicos. Os eventos têm como objetivo realizar atividades de reciclagem e aperfeiçoamento dos conhecimentos contábeis para a aplicação no setor público, em demonstrativos fiscais e assuntos afins. Os eventos que acontecem na Faculdade Pitágoras, no bairro do Turu, vão contar com palestras, debates e aulas expositivas. O público-alvo são os servidores e gestores públicos dos estados, municípios e tribunais de contas, que atuam em rotinas de contabilidade e responsabilidade fiscal. Na Rua Grande, que concentra o maior comércio a céu aberto da capital maranhense, lojistas voltaram a ter a companhia e a concorrência dos vendedores ambulantes. Apesar da convivência pacífica, existe hoje uma reclamação sobre a mobilidade naquele local que está passando por uma reforma. Veja na reportagem de Mariana Dias. Uma infinidade de produtos vendidos por ambulantes que há anos estão na Rua Grande. Mas toda essa mercadoria está sem espaço desde que começou a reforma desse, que é o maior centro comercial do estado. Há menos de um mês, uma operação da Blitz Urbana retirou os camelôs do trecho onde acontece a obra. Mas sem local adequado para ficarem, eles estão retornando. E agora a situação é essa: os produtos dividem espaço com a obra, os lojistas e os pedestres. Segundo a Blitz Urbana, a operação foi para disciplinar o uso do espaço público enquanto estiver sendo realizada a revitalização da rua. A ocupação das calçadas após a colocação dos tapumes seria mesmo impossível, pois alguns lugares ficaram tão estreitos que fica difícil até entrar nas lojas. Mas o questionamento de quem tem nessa a única fonte de renda é só um: para onde eles vão? Eles tiram os vendedores ambulantes, mas não tem um lugar adequado para botar. Eles só falam em tirar e não tem como
a pessoa se manter, porque se botar num lugar que não seja adequado, bom de venda, a gente vai passar numa situação mais difícil. Há 37 anos, seu Gilson trabalha como camelô. Na época, dividia espaço com cerca de 200 comerciantes e hoje vê quase 1.000 sem ter aonde vender com segurança. Pessoas como a Girlene, que também precisa sustentar os filhos com o dinheiro que ganha como camelô. Ela foi um dos que voltaram, pelo menos para as travessas próximas à Rua Grande. Tudo porque as vendas caíram depois que eles foram retirados de lá. Nós estamos sem resposta. Tipo, eu acho que estão imitando várias capitais, sendo que antes de tirar, primeiro eles preparam um local para colocar os vendedores ambulantes. A gente foi tipo assim, tirou e jogou. Sendo que todos nós somos trabalhadores. Por conta dessa falta de planejamento, vemos cenas como essas, mercadorias dependuradas no tapume ou até mesmo dentro de lojas. O segurança da loja, que não pôde gravar a entrevista, diz que o vendedor não incomoda e nem traz prejuízos, apesar de ter alguns produtos iguais. Ele diz que existe uma consciência dos lojistas de que o comércio de rua, na verdade, atrai muitas pessoas e melhoram as vendas. Senhor Antônio, que ocupa esse pequeno espaço, diz que foi o jeito que encontrou para driblar a crise que coloca em risco a sua renda. É muito difícil, meu amor, mas a gente tem que ver que os pessoal estão trabalhando para melhorar a cidade. Então, com união, todo mundo trabalha, todo mundo sai bem na fita. Sabe agora o que mais é notícia neste começo de semana? Condutores de carros de passeio e ônibus ficaram confusos com o primeiro dia útil do novo trajeto dos veículos com a interdição parcial da Rua do Passeio. Até o próximo domingo, veículos que trafegavam por lá vão precisar fazer um desvio em frente à Embratel e seguir viagem por um caminho alternativo para que as obras de revitalização do Parque Cidades Históricas, desenvolvido pelo IPHAN, sejam concluídas na região da Rua do Passeio. Agentes de trânsito auxiliaram na coordenação do tráfego e fizeram um trabalho educativo com os motoristas. 3 pessoas se feriram em um capotamento na MA 206 próximo ao município de Amapá do Maranhão. Entre eles, a secretária da Mulher, Terezinha Fernandes. O veículo em que eles estavam ficou completamente destruído. Todos foram trazidos para São Luís pelo helicóptero do CTA. Apesar da gravidade, passaram por exames e estão bem. O Corpo de Bombeiros vai reforçar a segurança na orla marítima da Grande Ilha. Neste final de semana, 2 adolescentes, irmãos de 13 e 14 anos, se afogaram na praia do Araçagi. O corpo de um deles, Mauro Gabriel, foi encontrado ainda ontem na praia, a 1 quilômetro de distância do local do afogamento. As buscas pelo outro adolescente foram retomadas nas praias do Araçagi, Calhau e São Marcos. Durante toda a segunda-feira, os bombeiros o procuraram. O corpo de Felipe Pires, de 14 anos, foi encontrado no final da tarde de hoje. Estes foram os 2 afogamentos com morte notificados na orla da Grande Ilha neste ano de 2018. Durante todo o ano passado, 2 pessoas também morreram afogadas nas praias da Grande São Luís. A seguir, o noticiário político é o nosso assunto em destaque após o intervalo. E ainda, Ministério Público discute ocorrência de acidentes com o transporte escolar.